no Jesus Cristo esta noite e vamos ouvir a palavra do Eterno. Glória a Deus, paz do Senhor, irmãos e irmãs, boa noite. Glória a Deus, estamos aqui para mais uma palavra que o Senhor vai falar conosco, amém? Se você não pôde estar domingo passado aqui na igreja de manhã e deseja ouvir a primeira parte dessa palavra, que de manhã foi ministrada, sobre o ciclo da escassez, se você deseja, eu tenho material, só me passar um zap, eu mando para você, tá bom? Mando no seu WhatsApp, porque hoje é continuação daquilo que nós falamos domingo de manhã, amém? Sobre ciclo da escassez. Então, a gente não vai repetir aquilo que foi falado de manhã domingo, para que a gente possa evoluir naquilo que Deus tem a mais para falar para nós, amém, queridos? Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus e Pai, nós estamos, Senhor, a começar a ouvir a sua voz, a tua palavra, Senhor. E a tua palavra diz que ela não volta vazia, Senhor. A sua palavra só não produz crescimento, ela só não germina, Pai, quando o coração ele não é fértil, Senhor. Mas se nós estamos aqui nessa noite que nós temos fome e sede da tua palavra, Senhor. Por isso alimenta a nossa alma, orienta as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos viver tudo o que o Senhor tem para nós. Senhor, na plenitude, Pai, dos seus propósitos. Em nome de Jesus e para a sua glória. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para tudo aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite, irmãos. E muitas vezes, quando nós viemos a um culto, eu já vi isso muitas vezes, a gente vem, muitas vezes, procurando sentir, não é? Ser emocionado, não é? Ser revelado. Alguém colocar as mãos na nossa cabeça e dizer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas quando a palavra de Deus, ela nos ensina o que muda as nossas vidas. A palavra de Deus não fala assim, se sentires a vontade, vos libertará. A palavra de Deus diz diferente, ela diz, se conheceres a verdade, sereis libertos. A verdade vos libertará. Então, quem transforma a nossa vida, meus irmãos, é o conhecimento da palavra de Deus. Com o conhecimento da palavra de Deus, a gente vai tomar os passos, as decisões que a gente precisa tomar para que a gente viva uma vida abençoada, irmãos. Não apenas uma vida, não apenas amanheça e durma. Quantas vezes nós temos na nossa vida situações que a gente sabe que precisam ser mudadas? Quem aqui já parou para pensar? Quantas coisas você olha para a sua vida e fala, isso aqui precisa melhorar, não é? Isso aqui na minha vida está me trazendo uma situação, mas eu não estou resolvendo, eu não estou tomando as atitudes. Isso significa o quê? Que muitas vezes nós entramos num ciclo de escassez. A gente está ali, ó, tudo está acontecendo do mesmo jeito, as coisas estão sendo prejudiciais, mas eu não tenho uma posição, eu não tomo uma atitude. Muitas vezes eu quero que Deus diga para mim, olha, eu vou mudar a sua vida, eu vou transformar a sua história, e Ele já prometeu lá na cruz que assim faria, mas eu não quero fazer nada. A minha parte eu não quero fazer. E quando a gente fala da palavra oração, essa palavra é uma palavra composta. Ela quer dizer que eu devo orar, mas o final dela quer dizer que eu devo agir. Amém? A parte de orar, entregar nas mãos do Senhor, mas a minha parte, a sua parte, somos nós que temos que fazer. Amém? Todos creem assim? A palavra de Deus que nos diz. Mas também tem uma outra situação que muitas vezes, nós irmãos, a gente deseja que aconteça. A gente deseja sempre que a situação mude ao nosso redor, que as pessoas mudem, não é para que a gente seja abençoado. Mas sempre a palavra de Deus vem nos ensinar que se crerdes, se você crer, verá a glória de Deus. Não é? Se nós tomarmos posse dessa palavra e vivermos essa palavra. Então, a palavra de hoje, ela tem como tema, claro, dentro do ciclo da escassez, o que nos impulsiona e o que nos retém. O que nos impulsiona a viver, a conquistar o que Deus tem para nós, mas o que nos faz reter, viver uma vida que não é a vida abundante que o Senhor tem para nós. Quando a gente fala disso, quando a gente fala de ciclo de escassez, a gente pode falar, primeiramente, é um sistema de crenças.
que é o quê? O que eu creio, o que eu penso, o que eu acredito, o que eu entendo como modo de viver, o que eu entendo como família, o que eu entendo como reino de Deus, o que eu entendo como a vontade de Deus. É a partir daquilo que eu creio, das crenças que eu construí dentro de mim, que eu vou viver. E muitas vezes essas crenças, elas podem estar totalmente opostas ao que diz a palavra de Deus. Quantas vezes você já parou para pensar e falava, nossa, eu não pensava por essa forma. Ao ouvir essa palavra, os meus olhos foram abertos. Você já viveu isso? Quantas vezes, não é? Nós recebemos a palavra e a gente pensa nisso. Aí a pergunta é, quando a gente é refém de crenças, a gente é induzido a repetir comportamentos. A gente é induzido a fazer tudo do mesmo jeito, da mesma forma, sem produzir qualquer mudanças. E essa palavra de hoje, meus irmãos, se nós tomarmos posse dela, a gente vai viver isso no nosso trabalho melhor, na nossa casa, na nossa família e na nossa vida enquanto pessoa. Porque muitas vezes o que nós cremos, a gente muitas vezes ouve uma palavra, ouve o que Deus tem nos revelado, mas muitas vezes, ao menos, nem saindo da porta da igreja, às vezes até mesmo sentados, a gente diz assim, eu não penso assim, eu não acredito assim, eu não entendo assim. E muitas vezes nós, seguindo a vida, nós vamos vivendo conforme as nossas crenças. Enquanto, quando nós aceitamos Jesus, o que a palavra de Deus diz que precisa acontecer com a gente? Precisa acontecer uma conversão. Precisa acontecer uma transformação. Precisa acontecer com a gente uma metanoia. E o que é metanoia? Transformar. Tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu acreditava como crença na minha vida dominante precisa ser agora filtrado por tudo aquilo que Deus pensa, por tudo aquilo que Deus diz. Amém, irmãos? Mas você pode pensar, não vou te perguntar isso. Quantas vezes nós estamos vivendo somente por aquilo que nós achamos, que nós entendemos ser, não é? A gente raramente vai à palavra e diz, Senhor, o que a tua palavra me ensina para essa situação? O que a tua palavra me orienta para essa fase da minha vida? E Deus muitas vezes está falando. Se você vier na igreja 365 dias do ano e for pregado o Salmo 23 todos os dias Deus vai falar de uma forma diferente, não vai? Porque a palavra de Deus diz que ela se renova a cada dia. Mas o que muda nessa situação é a forma que eu e vocês recebemos ou não essa palavra. Então, quando a gente fala de crença dominante, eu posso te perguntar, por que você pensa assim, como você pensa? Por que você se comporta assim como você se comporta? Você já parou para pensar? Muitas vezes nós repetimos aquilo que os nossos pais faziam. E a gente criticava tanto, né? Nossa, não concordo com isso que a minha mãe faz, que o meu pai faz. Mas quando a gente vê, a gente está fazendo as mesmas coisas, falando do mesmo jeito, se posicionando do mesmo jeito. Principalmente na educação de filhos, a gente pensa, quando eu crescer, eu não vou agir assim. Às vezes você está fazendo igual, idêntico. Você fala, é como se colocasse um espelho na nossa frente. Não é? E a gente para pensar. E muitas vezes a gente está com os mesmos discursos, os mesmos comportamentos, mas a gente está esperando sempre um resultado diferente, como se fosse uma mágica, como se tudo fosse se transformar da noite para o dia e Deus fosse vir aqui e tomar as decisões que nós precisamos tomar. Quando Jesus foi enviado para morrer naquela cruz, a parte de Deus ela foi 100% feita, amém, irmãos? Mas receber a graça é uma parte que depende a nós, dizermos, eu quero, eu preciso, eu me submeto a essa graça. Então, para a gente viver algo novo, meus irmãos, a gente precisa, primeiramente, se abrir para o novo, para uma nova visão. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente para pensar que tudo que Deus pensa, tudo que Deus nos orienta aqui, é infinitamente superior àquilo que, como ser humano, eu consigo enxergar. Amém? Assim? Para você também pensa assim? Tudo que Deus vê é infinitamente superior daquilo que eu possa conhecer. Por mais inteligente que eu seja, por mais experimentado que eu seja, eu preciso entender que a vontade de Deus, que aquilo que Deus
me orienta é superior àquilo que eu acho e àquilo que eu penso. Mas porque muitas vezes eu estou vivendo no ciclo da minha vida, tudo acontecendo do mesmo jeito, porque eu estou sempre dizendo assim, o que eu acho, o que eu penso, o que eu entendo, ou muitas vezes eu estou repetindo coisas que eu nem parei para refletir. Por que que eu estou agindo assim? Por que que eu falo isso? Por que que eu penso assim? Eu estou repetindo as coisas. E quando a gente fala de crença, meus irmãos, muitas vezes a crença ela pode sabotar valores, não é? Não trazendo especificamente a política, mas a gente pode ver, por exemplo, a política, que quando se fala de crença, vamos falar da esquerda, né? Quando se fala da esquerda, mesmo que esteja infringindo os maiores valores da sociedade, da família, de Deus, não importa, o importa é aquilo que eu acredito, não é? Como conceito, como luta, não é? Nós somos ali os vermelhinhos, vamos lutar, a liberdade de tudo. Então, os valores ali são suprimidos, porque eles creem daquela forma. Está correto? Não, mas é a forma de crença. Então, quando a nossa crença ela é muito perigosa, porque nós estamos as nossas crenças, mas nós não podemos esquecer que nós somos os nossos valores. E que valores são esses, irmãos, quando a gente aceita Jesus? Os valores que são ditos para nós pela sua palavra, amém? Quando a gente pensa assim, não roubarás, não matarás, são valores que foram gerados em nós naturalmente? Não, foram os valores que foram nos trazidos pela revelação de Deus a Moisés, não é? Pela revelação de Deus através da sua palavra. E através desses valores nós temos as constituições do mundo hoje. Quando você olha na ciência do direito, ela foi baseada ali inicialmente pelos mandamentos, pelos valores da palavra. Então a minha crença, quando ela é superior aos valores bíblicos, ela pode ser para a minha vida um buraco que vai me levar para longe de Deus. Então diz assim, junto comigo, eu preciso rever as minhas crenças. Eu preciso, vocês estão me ouvindo bem, irmãos, amém? Amém. Então as crenças, meus irmãos, elas separam as pessoas. É a minha crença contra a sua, a minha opinião contra a sua. O partido A contra o partido B. Isso é um embate sem fim, não é mesmo? A com vocês? Jamais, nem que seja por pura oposição, as pessoas vão defender as suas crenças, mesmo que os valores estejam sendo suprimidos ali. E é muito importante a gente pensar, irmãos, que quando nós tratamos de crenças, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas aquilo que a gente crê, aquilo que a gente inculcou na nossa mente, está guiando os nossos passos, enquanto o Senhor está nos chamando para viver uma outra visão, a visão do reino, a visão do céu, a visão de Deus, a visão dos valores. Quando eu digo assim, eu penso assim, eu acredito assim, quem está reinando nesse discurso? Quem está reinando quando eu digo isso? Eu mesmo. Mas quando eu digo que seja como a palavra de Deus me orienta, que seja feita conforme a palavra, eu estou trazendo os valores do reino para a minha vida. Amém, irmãos? Então, porque muitas vezes a gente vê pessoas que no decorrer da sua trajetória pareciam que eram tão firmadas em Deus, mas bastou alguns problemas acontecerem que foram contra aquilo que aquela pessoa achava que era certo, achava que era correto, ou ela foi contrariada, não é? Ou ela foi ali confrontada, e aí ela deixou de servir a Deus. Por quê? Porque ela vivia mais pelas suas crenças do que pelos valores do reino de Deus. Tudo bem, irmãos? E aí, falando disso, a gente tem que pensar que quando nós andamos pelas nossas crenças, a gente corre um sério risco, irmãos, que é entrar num ciclo de escassez, que é uma armadilha muito grande para a nossa vida. Por que é uma armadilha? Porque eu entro num ciclo que eu não vivo, que eu não experimento o que Deus tem para mim na totalidade. Eu apenas sobrevivo. Eu entro numa igreja, eu saio de uma igreja, eu escuto uma palavra, mas tudo continua do mesmo jeito. Aí eu pergunto para você, um Deus que opera tantas maravilhas,
um Deus que transforma água em vinho. Por que as nossas vidas continuam do mesmo jeito? Porque Deus não tem poder? Porque Deus não pode agir? Porque Deus não pode operar? Ou porque muitas vezes nós estamos dizendo, não, Deus, eu quero que tudo continue como eu penso, como eu acredito, como eu quero. E muitas vezes nós não estamos expressando isso para Deus em palavras, nós estamos expressando para Deus em atitudes. Quando? Quando eu ouço uma palavra e eu faço totalmente ao contrário daquilo que Deus me orienta. Mas por que isso acontece nas nossas vidas, irmãos? Acontece porque muitas vezes nós estamos vivendo sem refletir nas nossas ações. Nós estamos vivendo dia após dia por falta de conhecimento da palavra, quando a palavra diz que nós erramos por quê? Porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí eu pergunto para você, por que você faz o que você faz lá no seu trabalho? Por que o que você faz aqui na igreja? Aí as pessoas, alguém pode responder, não sei, todo mundo faz assim. Você já ouviu uma resposta assim? Por que você está fazendo isso? Ah, não sei, todo mundo está fazendo, eu estou fazendo. A gente está fazendo coisas sem pensar. E eu também poderia perguntar para você, por que você faz o que você faz lá na sua empresa? Alguém pode responder, não sei, só mandaram eu apertar esse parafuso. E a pessoa vai todos os dias lá e só aperta aquele parafuso. Mas para que serve apertar aquele parafuso? Não sei, eu estou 20 anos aqui só apertando o parafuso. O que isso quer dizer? Que eu não me aprofundei em buscar e entender um todo para que eu possa crescer. Como eu vou crescer se eu me conformo apenas em apertar o parafuso? Uma certa vez, eu fui chamada para cobrir férias de uma pessoa, e aí eu recebi algumas tarefas para fazer. Era uma área que eu nunca tinha trabalhado. E aí eu perguntei para a moça assim, por que vocês fazem isso? Ah, não sei, a líder só manda fazer. E eu pensei comigo, meu Senhor, eu não consigo fazer uma coisa que eu não sei por que é feito. Por quê? Porque quando nós entendemos o porquê nós estamos fazendo as coisas, de que forma devemos fazer as coisas, meus irmãos, nós estamos conscientes do resultado, nós estamos buscando o resultado que a gente deseja. Mas se a gente fica fazendo as coisas, é igual, aqui tem empresário nessa noite, às vezes você tem funcionários, né, irmão Emerson? Que talvez seja só, se você não mandar apertar o parafuso, não vai apertar. Mas você pode ter funcionários que vai dizer, não, patrão, olha aqui, eu vi uma nova forma da gente fazer isso, pode melhorar, pode, não é, encurtar o trabalho, pode melhorar a nossa forma de trabalhar. Isso depende, isso é em tudo na nossa vida. Muitas vezes nós estamos nesse automático, irmãos. Por que nós viemos à igreja? Por que você faz o que você faz na igreja? Quando você está na recepção, é somente para apertar uma maquininha ali e ver a pressão de alguém? Ou você é alguém que vai receber os filhos e filhas de Deus, que vai adorar ao Senhor? Você é alguém que vai dar uma palavra de ânimo, de recepção. Quando alguém chegar, vai se sentir já amado e querido, porque foi bem recebido. Entende como a forma de ver as coisas é diferente? Então, muitas vezes, quando nós vivemos apenas para sobreviver, fazendo só porque alguém me disse para fazer, eu apenas foco em sobreviver, eu não foco em superar os desafios da minha vida, eu não foco em ir mais além. Está bom para mim, até aqui eu estou conformado, está bom como está. Como diz a frase, está ruim, mas está bom. Não é? A gente apenas sobrevive e a gente dorme e acorda do mesmo jeito, a gente apenas sobrevive. E isso vira um ciclo de sobrevivência apenas, é uma coisa viciosa da nossa vida. A gente sabe que precisa fazer, é igual regime, não é? Meu Senhor da glória. A gente sabe que precisa, a gente sabe que necessita. Mas enquanto a gente está com saúde, a gente protela. Né? A gente fala assim, ah, não. Mas quando a doença chega, a gente é obrigado. A gente tem que fazer, querendo ou não. Não era melhor ter feito para ter uma vida melhor? Mas nós somos assim. É o nosso sistema humano. Por quê? Porque nós estamos, muitas vezes, no automático, apenas fazer todos os dias as mesmas coisas do mesmo jeito. Mas a gente precisa entender uma coisa, meus irmãos, que quando nós estamos vivendo nesse ciclo de escassez, de sobrevivência,
o nosso olhar em relação a tudo nessa vida, ele é equivocado. Por exemplo, quando eu olho na casa do Senhor, coisas que eu gostaria de fazer na casa do Senhor, que eu gostaria de estar fazendo na casa do Senhor, e outras pessoas estão fazendo, ao invés de eu me perguntar, o porquê que eu não estou fazendo aquilo que eu sinto que foi chamado para fazer? O que eu preciso fazer para chegar lá? Não é? Quais são os passos em Deus? O que eu tenho que buscar em Deus para que eu alcance, para que eu sirva no Senhor nessa posição? Não, eu prefiro criticar e eu prefiro, não é, reclamar daquele que está a ver os defeitos, ver as falhas, ao invés de olhar. Por que eu, muitas vezes, quero ser visto? Por que será que aquela pessoa está lá? Por que será que você é quem você é? Qual é o seu diferencial nessa terra, irmãos? Na sua família? Ou é a gente está apenas existindo? O Senhor fala assim que nós somos o sal da terra. O que é o sal da terra? Ele dá sabor. Mas muitas vezes a gente está pior do que água com açúcar. A gente não está dando sabor nenhum. A gente está com gosto de soro que dá para a criança quando está com problema. Porque nós não estamos dando sabor. Aí a gente pergunta, por que aquela pessoa é tão abençoada? Será que Deus tem abundância apenas para alguns irmãos? Ou Deus, quando Ele diz assim, eu vos darei vida e vida em abundância. Para quem que é? Diga assim, para a minha vida. Receba isso. Mas a gente precisa, como tudo nessa vida, meus irmãos, tomarmos posse, nos posicionarmos. E aí eu vou trazer um exemplo aqui para nós, que você vai trazendo aí, vai analisando para a tua vida, um exemplo de uma empresa, de um líder de uma empresa. Porque quando a gente traz exemplos, traz mais para a nossa realidade, amém? Para o nosso dia a dia. Então, quando a gente está falando de empresa, a gente está falando de uma empresa, pode ser N coisas, tem empresas de todo tipo, que só presta serviço, que produz, que fabrica, não é? Você trabalha em empresa que só presta serviço. Então, o produto de vocês é a prestação de serviço. Se for mal feito, não atendeu a necessidade do cliente. O irmão Emerson, eu acho que lá é o que? Funilaria, irmão. Então, vai restaurar o carro, vai trazer o carro lindo novamente como era antes. Ele está prestando um serviço também, mas existem pessoas, acho que a empresa do Alisson produz peças, não é? Presta serviço também. Então, uma empresa que tem dois focos ali. Mas a gente falando de empresa, para a gente ter essa ideia, quando a gente pensa em empresa, a gente pensa que tudo que a gente precisa fazer dá trabalho, não é? Para trabalhar dá trabalho, para criar filho dá trabalho, para manter família dá trabalho, para administrar funcionários, misericórdia. Eu acho que o mais desafiador de uma empresa não é tanto o serviço que ela oferece, mas são administrar as pessoas, né, que é difícil. Mas, para isso, ele existe. Para que existe um líder ali na empresa? Para que existe a figura, vamos dizer, do patrão, que antigamente a gente falava, que nem se fala mais, né, do chefe, para que as coisas aconteçam no propósito para o qual a empresa existe. Então, vamos falar, se ela vende leite, o leite precisa chegar no cliente. Amém? Vai ter quem ordenha a vaquinha lá, vai ter quem trabalha na máquina que vai trazer aquele leite para a caixinha, vai ter quem vai vender, vai ter quem vai entregar, uma cadeia, amém, irmãos? Mas a gente está falando aqui pensando daquele que faz a coisa acontecer, que é assim você lá na sua casa. Diz aí para o seu irmão, é você que vai fazer acontecer na sua vida. É você. E assim nós precisamos pensar. Então, quando a gente fala de empresa, a qualidade do trabalho que essa empresa vai oferecer, a qualidade dessa obra, né, daquilo que foi prometido, vai ser a qualidade do líder que ela tem. Aí fica mais pesado para nós. Quando a gente fala da qualidade da nossa família, a gente está falando também que tem muito a ver com a nossa liderança, com a nossa forma, com o nosso posicionamento. Então, que obras, por exemplo, a gente poderia esperar de um líder? Que tipo de líderes tem hoje? Que tipo de pessoas nós podemos ser? Vamos dar exemplos, vamos lá. Então, primeiro, nas empresas a gente tem aquele líder que é solucionador de problemas. Talvez você seja isso na sua casa. Você diga, nessa casa eu só sirvo para pagar conta, para arrumar o chuveiro, né? Quantas vezes é só para lavar, só para passar. O líder solucionador de problemas, o que é? Ele é parecido com aquele jogador de tênis. Para cada ping, um pong. Então, para cada coisa que acontece, ele vai apresentar uma solução.
de certa forma, a habilidade dele, o que é? É um tipo de um jogo. Ele soluciona todos os problemas, ou seja, ele é patrocinador de problemas. Então, ele resolve tudo, ele está sempre patrocinando os problemas. E até mesmo, muitas vezes, ele anseia por eles, porque ele tem aquela ideia de quando os problemas são levados para ele, ele é o solucionador, não é? Ele é aquele que salvou a pátria, que sem ele nada podeis fazer, não é? Quem já trabalhou com gente assim sabe como é. Então, debaixo de lideranças assim, a gente sempre vai ter uma legião de pessoas que sempre vão ser geradores de problema. Sempre. Porque ele está debaixo dessa liderança. E a gente vai ter o quê? O modelo de líder que se ele não tiver um problema para resolver, ele não vai ter diversão. Ele não vai ter o porquê ele existir. Porque ele só está ali para resolver problemas. E o foco que a empresa tem? O foco, a missão e os valores. Esquece, eu estou aqui só para resolver problemas. Aí eu pergunto para você, Deus tem uma missão na sua vida? Deus deu um foco para a sua vida? Deus te deu valores para viver? Amém? Então, nós apenas não vivemos para solucionar problemas, ou para sermos geradores de problemas. Então, quando você vê esse exemplo de uma empresa, vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você compre um sapato numa loja de sapatos, já aconteceu isso com você, e aí, de repente, o sapato veio com um problema e você precisou ir trocar. E aí você chega lá na loja, parece uma coisa simples, não é? Você vai chegar, vai trocar, pegar um voucher, trocar por outro. Mas se você for numa empresa liderada por alguém que tem como chefe o solucionador de problemas, você não vai conseguir trocar esse sapato facilmente. Por quê? Porque o funcionário vai ter que esperar esse líder ver, esse líder aprovar, esse líder analisar se aquela troca for feita, enquanto cliente você está ali meia hora, 1 hora esperando. Aí a empresa existe para atender o cliente, amém, irmãos? Mas quem não está sendo atendido? O cliente. Por quê? Porque a empresa está perdida ali somente para resolver problemas. O foco está sendo resolvido. É assim na nossa vida. Deus nos chamou, meus irmãos, para vivermos acima das circunstâncias, acima dos problemas. Resolver os problemas que nos apresentam na nossa vida, sim, mas não sermos apenas resolvedor de problemas, mas sermos pessoas que pensem além, que vão além, que use tudo aquilo que Deus tem dado para você para fazer coisas novas. Então, vamos lá, um outro exemplo. Eu fui fazer uma cotação, há um tempo atrás aqui para a igreja, acho que faz uns 5 anos que a gente não faz encontro de casais, né? Mas foi para encontro de casais que a gente ia aqui na igreja. E nós fomos em alguns hotéis aqui da região para verificar preço e tal. E aí, desses hotéis, a pessoa falava assim, eu liguei, na maioria deles, eu gostaria de pedir um orçamento, são tantos casais, vai ter café da manhã, vai ter almoço, vai ter... Pode deixar, nós vamos te mandar o orçamento. E eu pedi isso umas 3, 4 vezes em alguns hotéis, e eu não recebi nenhuma cotação. Aí eu pergunto para você, um hotel serve para quê? Para hospedar pessoas, mas eu não recebi uma cotação para me hospedar lá. Aí eu pergunto para você, quem trabalha lá é alguém que resolve problemas ou alguém que cria problemas? Porque o cliente está batendo na porta, ó. Ei, quero fazer uma hospedagem, ei, quero saber o preço, mas o cliente não recebeu. E quantas vezes, meus irmãos, nós somos assim? Ao invés de nós sermos solucionadores, no sentido de pensar de que forma eu posso resolver, nós estamos sendo mais criadores de problemas. Nós somos geradores de problemas. A palavra de Deus diz que a resposta branda desvia o furor. Mas quando eu estou diante de um problema, eu dou uma resposta mais grossa ainda, ao invés de solucionar, e eu coloco mais lenha na fogueira. E aí, o que poderia ser feito? De que forma eu poderia falar, pensar para isso não chegar ao ponto que chegou? De que forma uma empresa poderia pensar em atender realmente o cliente? Porque o cliente não está sendo atendido. Nós estamos aqui dentro, ó, só no ping e no pong. Tem um ping para ter um pong, né? Tem um problema para resolver. Mas o que a gente precisa fazer, a gente não faz. Um outro exemplo que a gente pode evoluir enquanto pessoa, enquanto líder. Talvez você esteja
buscando um cargo de líder lá na sua empresa. Muitas vezes você pode dizer assim, por que eu nunca chego lá? Por que quando eu estou para chegar, alguém é colocado na minha frente? Às vezes a gente precisa se olhar se eu estou buscando as qualidades necessárias para que eu conduza pessoas. Amém? Porque quando a gente se comporta, nosso comportamento está mandando o quê? Mensagens. Amém, queridos? Diz assim para você, meu comportamento está mandando mensagens. Está mandando mensagens para todos que estão à sua volta, para os teus filhos. É muito, muito, muito interessante a gente pensar nisso. Então, quando a gente vai falar de um outro tipo de liderança, vamos falar do líder construtor, não é? Do pai de família construtor, da mulher que é uma construtora. Esse líder ele está interessado no cliente. Ele está sempre curioso, ele está sempre preocupado a saber quais são as necessidades ali do seu cliente. Ele vai além daquilo que o cliente espera. Você foi lá para comprar uma bola para o teu filho, mas ele já tem um portfólio de várias bolas, que acende a luz, que tem brilho, não é essa bola que quica não sei quantas vezes, essa bola que voa não sei para onde. Ele já tem ali um catálogo de coisas para te oferecer, um portfólio completo. Por quê? Porque ele é apaixonado pelo que ele faz. Ele pensa mais em atender o cliente, em encantar o cliente, do que apenas ficar ali para oferecer uma bola para o cliente. E aí, o que acontece, meus irmãos? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que ações planejadas. Quando eu me antecipo à necessidade de um cliente, eu não apenas vendo, mas eu surpreendo ele. E a gente tem que pensar isso para a nossa vida. Se eu já sei o que pode acontecer, se eu já sei que se eu não mudar o meu comportamento, as minhas atitudes, a forma que eu estou falando com meu marido, a forma que eu estou falando com a minha esposa, os comportamentos que estão sendo pontuados comigo, eu sei que vai ter um resultado. Não é verdade? Não é assim que funciona? Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso ter ações. Eu preciso começar a ouvir o que está sendo dito. Eu preciso começar a prestar atenção às mensagens que estão sendo dadas a mim, para que as coisas não se encerrem, para que as coisas não cheguem numa situação que não tenha mais retorno. Então, eu preciso ser um construtor. O que eu posso fazer para impedir essa destruição? O que eu posso fazer para impedir esse problema de se tornar pior do que ele está? O que eu posso fazer de impedir um divórcio na minha vida? O que eu posso fazer de impedir que as coisas se estraguem entre nós? O que eu posso fazer? O que eu posso me antecipar? Qual é a visão que eu vou olhar? Irmãos, quando a gente fala de vida, se eu perguntar para você hoje, o que é mais importante para você? Algumas pessoas vão dizer assim, a minha saúde. Outros vão dizer, a minha família. E outros vão dizer, Deus. Não é? O que é mais importante para você? E se em seguida eu fizer uma outra pergunta, Deus é mais importante para você, explica para mim onde está Deus na sua agenda todos os dias. Será que as atitudes vão coincidir com as palavras? Quando eu digo assim, a minha saúde, aí eu pergunto para você, tá bom, o que você está fazendo para que a sua saúde seja realmente tratada como o que você vê como mais importante? Aí você vai dizer, eu como torresmo 2 horas da manhã, não é? Eu estou comendo ali para valer, aquela macarronada antes de dormir, eu estou bombando ali no refrigerante, não é? A gente está falando que a minha saúde é o mais importante para mim. Quando eu falo assim, a minha família é mais importante para mim, se eu te perguntar, tá bom, quanto tempo você passa com o seu filho de qualidade, só com ele? Quanto tempo você não só apenas está em casa, mas você para ouvir o seu esposo, para ouvir a sua esposa. Mas aí eu posso te perguntar, você pode dizer para mim, a minha família é mais importante para mim. As atitudes estão coincidindo? Como muitas vezes, meus irmãos, nós somos assim. Nós estamos falando que coisas são importantes para nós, mas as nossas atitudes estão sabotando as nossas palavras. E aí nós estamos vivendo o quê? Um ciclo. Não é assim que funciona?
Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Eu sei o que eu tenho que melhorar, mas eu não melhoro. Eu sei o que eu tenho que agir para que meu casamento não acabe. Eu sei o que eu tenho que fazer para que o amor não seja dilacerado. Eu sei o que eu servo de Deus, mas eu não faço. O que vai acontecer? O que eu falei domingo aqui de manhã. Quem não rompe ciclo de escassez, rompe aliança. Diz assim, misericórdia. Porque uma hora tudo cansa, irmãos. Até o mais santo, o mais assim, misericórdia, não aguenta, porque a gente precisa ver, como diz uma frase, o amor, ele mora no quê, irmãos? O amor, ele mora nas atitudes, não nas palavras. Você pode dizer que me ama, mas se a sua atitude, ela vai totalmente contrária a isso, tudo que você falar não tem valor. O pastor vai pregar sobre isso aqui nos estudos sobre credibilidade. É quando o que eu digo é mantido pelo que eu sou e faço. Quando as nossas palavras coincidem com as nossas atitudes. E aí a gente vai sair desse líder construtor, desse líder que se antecede às situações, que está vendo o ruim chegar, mas não espera. Não espera bater na sua porta, ele já é mais inteligente, ele toma atitudes para isso não acontecer. Um detalhe para você, a sua esposa está reclamando muito de você, irmão, presta atenção. O que você pode fazer para esse problema não virar uma quebra de aliança? Se sua esposa está reclamando muito de você, irmã, presta atenção, porque enquanto a gente está ouvindo a reclamação e não está dando crédito, a gente está perdendo a oportunidade de romper ciclo de escassez. Porque quando a escassez chegar, talvez a aliança seja quebrada. E a aliança rompida tem como a gente, mesmo que ela volte, ela vai ficar igual? Quando a gente olha essa aliança aqui, se você procurar aqui nela, o risquinho ali que emendou, não tem. Mas se eu cortar ela e mandar arrumar, dali para frente sempre vai existir aquela marquinha. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos ouvindo o que precisa melhorar. Nós estamos enxergando as coisas que precisam trazer mudanças na nossa vida. Mas nós estamos entrando na igreja, saindo e fazendo apenas o que eu acho e o que eu penso. E eu quero que Deus faça tudo de novo. E eu não faço nada que precisa ser feito. Vamos falar de um terceiro líder para a gente avançar, eu preciso correr. O líder cultivador. Que esse líder aqui é muito difícil de nós encontrarmos nas empresas por aí. Eu estou trazendo essa ideia de empresa para a gente ter uns exemplos para nós. O que é o líder cultivador? Ele muda a qualidade da sua contribuição. O que é isso? Ele não é apenas um funcionário de uma empresa que exerce um cargo. Ele não se sente mais assim. Ele se sente alguém que ele faz parte do todo. Ele fala, olha, essa é uma visão sistêmica. Eu faço parte de um holograma aqui. Tem as coisas que precisam acontecer, mas eu estou ali, vem por mim, que vai para o outro setor, que vai para o outro, e no final tudo acontece. É uma visão sistêmica, é uma visão de todo. Eu não venho aqui só bater um ponto e apertar o parafuso. Não, eu faço parte de uma existência. Aqui o resultado que essa empresa vai conquistar dependeu também ali do suor que eu dei na minha camisa. Dependeu daquela contribuição que eu dei aqui, do meu tempo de vida aqui, da minha inteligência aqui. E aí o que acontece? O cultivador, ele sempre se sente responsável pelo resultado. E aí eu quero que você faça aquela coisa bem chata, que é chata, mas nós vamos para a gente fixar. Você diz para o seu irmão aí, você é cultivador porque o resultado da sua família depende de você. Diz para ele, você é cultivador porque o resultado da sua família depende de você. Mas muitas vezes nós queremos que o resultado da nossa família dependa de quem eu estou reclamando, de quem eu estou apontando, de quem eu estou elegendo como culpado. A verdade é, irmãos, que a gente não muda ninguém, amém? Quando a gente fala assim, o resultado de família, a gente está falando como a nossa liderança. Então, se a gente não encarar a nossa família como aquilo que eu preciso lutar, que eu preciso melhorar, tudo vai ser do jeito que a vida quer. Como diz lá a música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Vai ser assim que vai funcionar.
Então, quando eu tomo decisões, esse líder cultivador, ele é uma pessoa que ele vai administrar tudo, para que tudo tenha equilíbrio, Marcelo. Então, desde o cliente que fecha o contrato lá na sua empresa, a você que vai lá prestar o serviço, a depois a fatura que vai chegar para ele, tudo vai funcionar. Cliente satisfeito, deu um problema, vai uma outra equipe solucionar o problema. Por quê? Porque ele está cultivando, ele está fazendo parte do resultado. Aí eu pergunto para você, como igreja, nós somos cultivadores ou nós somos apenas espectadores? Quando Deus ele nos chama, Ele estende para nós uma responsabilidade de nós sentirmos responsáveis. Quando Jesus fala assim, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, Ele não está dizendo, pastores, ide por todo o mundo. Ele não está dizendo evangelistas, Ele está dizendo Isaías, Ele está dizendo Mônica, Ele está dizendo Alisson. Aí eu posso dizer, não, mas eu já vou lá na igreja e eu já abro a porta da igreja. Mas será que eu estou comprometido com o resultado? Ou eu só sou um participante? Ou eu não quero nem saber como as coisas funcionam? Eu só vou lá, entro e saio. Eu não sou alguém que contribui. Não no sentido só financeiro, irmãos, mas no sentido de fazer parte do todo. Quando a palavra de Deus ela fala que nós somos um corpo, ela está dizendo que tem a cabeça, que tem o braço, que tem a mão. Perde um dedinho para você ver que diferença que não faz você engessar um bendito num dedo. Você não consegue lavar, você não consegue passar, você não consegue fazer nada, porque tudo é importante, tudo faz parte, tudo vai compor o resultado final. Aí eu pergunto para você, diante da responsabilidade que você tem enquanto pessoa, enquanto servo de Deus, pelas suas ações, o que você deseja alcançar na sua vida? Ou você não tem objetivo, você não tem direção, ou só você vive somente todos os dias o que a vida está impondo. Se amanhã é lavar, se amanhã é passar, se amanhã é cozinhar, se amanhã é ir trabalhar, eu volto, eu vou assistir televisão, eu vou fazer janta, e aí? Onde eu quero chegar? Já tem uma frase que diz assim, quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Uma pergunta para você, que tipo de vida você quer ter? Talvez você esteja vivendo já o que você sonhou, ou você não está vivendo o que você sonhou. Mas que tipo de vida você quer ter? Se eu te perguntar hoje. Outra pergunta, que tipo de fé eu estou vivendo? Que tipo de fé é essa? Que eu dou uma desculpa para tudo? Porque eu sempre tenho uma desculpa para dar. Mas eu não digo, Senhor, eu me comprometo com o resultado, Senhor. Eu me comprometo com a minha contribuição no teu reino. Não financeira, mas sendo reino. Sendo participante de reino. Outra pergunta, que tipo de pessoas você está formando lá na sua casa? Como diz na educação de filhos, eles aprendem mais do que com a gente do que aquilo que a gente fala. Então, muitas vezes o que a gente está fazendo, as desculpas que eu dou, as mentiras que eu falo para as pessoas convencerem daquilo que eu não fiz ou deixei de fazer, quem está sendo maior prejudicado? Quem recebeu a mentira ou sou eu? Quem está cultivando o jardim? Sou eu. Então, quando eu pensar em cultivar, quando eu pensar em ser líder cultivador, eu tenho que lembrar que é como se minha vida fosse um jardim. Eu preciso cultivar esse jardim. Uma outra pergunta para você. Será que eu estou mais resolvendo ou criando problemas? Será que eu estou olhando mais para o jardim do outro? O que é olhar para o jardim do outro? Cuidando da vida do outro. O que acontece, o que deixa de acontecer, onde foi, onde deixou de ir, o que comeu, o que deixou de comer, o que está fazendo, o que não está fazendo, se está casado, se não está casado, se está chorando, se está sorrindo. Eu estou muito preocupado com o que está acontecendo na vida do outro, mas eu estou deixando de cultivar o meu jardim. Já dizia lá nas nossas vozes, quem tem tempo para cuidar da vida do outro, não tem tempo para cuidar da sua. E muitas vezes o nosso jardim está crescendo ali, ó. Ervas daninhas, debaixo do nosso nariz. A destruição está ali, ó, na nossa frente, mas nós estamos olhando para o jardim do outro. E aí uma pergunta para os irmãos,
quais são os olhos mais aguçados hoje em dia para olhar a vida do outro? Eu posso garantir que é Facebook e Instagram. Meu Senhor, não é? Como as pessoas são tentadas a cuidar da vida dos outros ali. Porque também as pessoas têm necessidade de expor sua vida ali. Se a pessoa vai comer um bolo, ela tira uma foto, comi um bolo. Se ela vai, não é, andar com o cachorro, ai, estou com o cachorro, estou com o Ted aqui. Se ela vai dar um beijo no marido, todo mundo tem que ver que ela deu um beijo no marido. E assim é a vida. Porque as pessoas têm necessidade de se expor. Porque as outras têm necessidade de cuidar do jardim do outro. Então, diga para o seu irmão, cuida do seu jardim para não crescer erva daninha. Porque enquanto a gente está cuidando do outro jardim, a coisa está ficando ruim lá em casa e a gente não está vendo. Então, quando a gente traz essa ideia de 3 exemplos que nós trouxemos aqui, irmãos, que é um exemplo de liderança, que é exemplo de como pessoa, a gente precisa entender uma coisa, irmãos. Para a gente sair da escassez, a gente precisa fazer uma travessia. A gente precisa sair da escassez para ir para a vida abundante que o Senhor tem para nós. Mas precisa haver uma trajetória, precisa haver passos, precisa haver pegadas que eu vou dar, atitudes que eu vou tomar, posicionamentos que eu vou tomar. Então, quando eu vivo por escassez, eu posso pensar o seguinte: escassez na vida de uma pessoa, irmãos, pode ser uma fase de desemprego, uma fase que tem uma crise no casamento, uma fase de problemas financeiros, mas uma crise, uma vida inteira, irmãos. Uma vida inteira de crises, isso não é crise, isso é ciclo de escassez. Isso é ciclo, por isso nós precisamos observar. Será que eu estou tendo os mesmos problemas desde quando eu casei? Por quê? Porque eu não estou resolvendo os problemas. Eu estou apenas arrastando o problema de data. Não é assim? Quando eu não resolvo um problema hoje, ele pode não estourar hoje, mas daqui a 1 mês ele pode estourar, daqui a 2 meses ele pode estourar, porque eu não resolvi. A ferida está com o pus ali. Eu preciso fazer o quê para essa ferida ser curada? Eu preciso apertar. Eu vou precisar fazer uma asepsia nessa ferida e eu vou precisar colocar um medicamento para que a ferida seja curada. Se eu não fizer assim, essa ferida ela vai ficar cada dia mais infeccionada. Quem já teve uma ferida infeccionada aqui sabe como funciona quando esse negócio estoura, não é? Compromete perna, compromete dedo, compromete tudo. E assim é a mesma relação, irmãos, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Feridas não curadas, situações não resolvidas, ciclo de escassez. Nós vamos arrastando problemas de data. Uma hora a ferida vai estourar, uma hora o ciclo vai quebrar, uma hora eu vou romper alianças que eu não poderia romper, alianças com Deus, alianças familiares, alianças espirituais, que também são uma das mais graves. E o que acontece com o ciclo da escassez, meus irmãos? A escassez ela é uma fase da nossa vida. Ela não pode ser um ciclo em nós. Ela não pode ser para nós uma fase em que eu fico parado ali. E eu convido você agora a abrir a palavra de Deus em Lucas 5. Quando a gente fala de escassez, ela pode existir em várias circunstâncias. Aí você pode estar se perguntando aí, tá bom, eu vou jogar tudo para o alto, irmã Fernanda, e vou começar do zero. É isso que a palavra de Deus está dizendo essa noite, irmãos? A palavra de Deus está nos convidando essa noite a romper os ciclos. Como? Tratando o que precisa ser tratado. Amém? Resolvendo o que precisa ser resolvido. Falando o que precisa ser falado. Resolvendo o que precisa resolver. Pontuando o que precisa ser pontuado. Analisando o que precisa ser analisado, prestando atenção no que precisa ser prestado, deixando de cuidar da vida dos outros e cuidando mais da minha vida. Porque eu sou responsável pelo que eu, como está dizendo aqui, pelo que eu cultivo. O que eu estou cultivando? Ervas daninhas ou o jardim? Deus tem para nós o jardim. Amém? Deus tem para nós o melhor. Mas eu preciso prestar atenção. Será que o meu olhar está mais lá
e eu estou deixando as ervas daninhas aqui, e quando eu abrir os olhos, sabe o que acontece com a erva daninha? Ela prejudica qualquer flor, qualquer plantação. Ela tira a força, ela derrota, ela mata. E aí, quando a gente abre os olhos, já é tarde demais. E aí, eu convido você a abrir a palavra de Deus. Esse texto, Lucas 5, de 1 a 9, nós vamos rapidamente ler, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos seus companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, porque o espanto se apodera dele, e todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Esse texto ele traz, rapidamente para a gente fechar essa palavra nessa noite, um importante encorajamento para nós, que eles estavam vivendo uma escassez, amém, irmãos? Não havia pescado, haviam tentado pescar uma noite inteira e não havia pesca. Só que quando eles estavam chegando lá do outro lado, Jesus pediu o barco emprestado. E eles emprestaram o barco a Jesus e eles ficaram ali lavando as suas redes, encerrando aquele expediente, porque praticamente a gente podia dizer que o mar não estava para peixe, não haviam pescado a noite inteira tentando, mas lavando as redes, eles estavam ouvindo Jesus falar, eles estavam ouvindo Jesus pregar. Até aquele momento, eles não eram discípulos, eles eram apenas pescadores, eles estavam apenas exercendo o seu ofício. E quando eles ouvem Jesus, quando eles estavam vivendo aquela situação que, mesmo sendo pescadores profissionais, eles estavam vivendo uma escassez. E aí, quando Jesus chega até eles, Jesus manifesta para eles algo maravilhoso e sobrenatural que Ele quer manifestar na minha e na sua vida. Que quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós ouvimos o comando do Senhor, Pedro diz assim: ao sua voz, eu vou lá e vou lançar as redes. O que aconteceu? Eles pescaram de tal modo que encheu 2 barcos que quase afundaram. Por quê, meus irmãos? Porque Deus, Ele pode nos levar além de escassez, além de problemas, além da situação que nós vivemos com pessoas. Deus pode levar a nossa vida da escassez à abundância. Nós precisamos apenas fazer como Pedro, falar o quê? Conforme o Senhor me ordenou, eu vou fazer. Conforme o Senhor me disse, eu vou fazer. E aí Pedro, ele chama ali os seus amigos para voltar no barco, para ajudar a encher os barcos. E aí Jesus vira para eles e fala assim: olha, não sereis mais pescador de peixes, mas sim pescador de almas. Então, a partir daquele momento, iniciou-se o ministério com Jesus. Na vida de Jesus, eles passaram a ser discípulos de Jesus. Eles abandonaram a sua profissão para seguir o Mestre. Por que eles fizeram isso? Porque eles entenderam, irmãos, que fazendo o que eles faziam, não era mais importante do que ouvir a voz de Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos a orientação de Deus, quando a gente apenas não ouve num ouvido e sai pelo outro, nós podemos viver abundância na nossa vida. Nós podemos sair da escassez para a abundância. Nós podemos sair do problema para uma vida melhor. Mas o que muitas vezes acontece? A palavra está sendo dita, mas eu não recebo essa palavra e não digo: Senhor, conforme a tua palavra. E aí o que acontece? Naquela mesma situação,
Jesus deu para eles a solução. Por quê, irmãos? Porque a fé, ela vai mais além do que os nossos olhos naturais. A fé, ela nos faz caminhar por caminhos que jamais nós esperávamos caminhar. A fé nos faz avaliar, irmãos, que conforme a palavra de Jesus, nós vamos lançar as nossas redes. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nessa noite para nós é: tome as atitudes que precisam ser tomadas. Ajuste as coisas que precisam ser ajustadas. Os pensamentos do Senhor e os caminhos deles, irmãos, são muito maiores do que o nosso. A fé na palavra de Deus cria em nós um futuro que a nossa experiência desconhece. Se até aqui nós estamos vivendo alguma escassez, por falta de experiência, a fé em Deus vai nos levar a viver o que Deus tem para nós. Tudo que Ele tem para nós. Que nos lagos da sua vida, que na sua pescaria, seja lá em qual área, falando figurativamente falando, você possa viver o que Deus tem para você. E para fechar essa palavra, eu gostaria que você pensasse em algumas frases. Primeiro, viver na escassez, irmãos, é se auto-sabotar. É colocar uma corda no pescoço e ir se sufocando devagar, dia a dia, ano a ano. É viver no automático, nas crenças dos outros, na falta de posicionamento, na falta de decisão pessoal, na falta de amor próprio, na falta de valorizar a sua vida. A sua vida é um presente dado por Deus. É um presente concedido pelo Senhor. Viver em escassez é viver na sombra dos outros, é o viver da opinião dos outros, de se comparar aos outros, à vida dos outros. O que Deus tem para você são seus dons e talentos. Ninguém tem igual, irmãos, então a gente precisa competir com ninguém. A gente não precisa querer viver a vida de ninguém. É ter o oásis à nossa disposição. É ter aquele que faz o peixe chegar na rede, multiplicar, e nós não estarmos vivendo o milagre com ele. Nós não temos esse mesmo Jesus na nossa vida? Nós temos o oásis, está à nossa disposição. Mas muitas vezes nós escolhemos viver na sequidão e no deserto. É como entrar no globo da morte. Quem já viu o globo da morte com aquelas motos dentro? Nós desafiamos, às vezes, a lei da física. Por quê? Porque a lei da física é a seguinte: existe a lei do retorno. Tudo que eu faço volta para mim. Que é a mesma da palavra, que é a lei da semeadura, que eu colho aquilo que eu planto. Então, quando eu vivo o ciclo da escassez, eu estou desafiando. Eu estou esquecendo que eu estou plantando e eu vou colher. Eu estou esquecendo que o futuro vai chegar do que eu faço hoje. Hoje eu estou vivendo o que eu fiz ontem. Amanhã eu vou viver o que eu fiz hoje. Então, sempre há tempo de melhorar, amém, irmãos? Sempre há tempo de corrigir. E o último para a gente pensar: o pensamento correto nos arma para a batalha. Ir à luta com o pensamento errado é ir para a linha de frente de uma guerra sem armas. Se fizermos isso na nossa vida, nós não vamos vencer. Idolatria não é apenas fazer um bezerro de ouro, mas é tudo que tem mais valor, tudo que toma o lugar de Deus na minha vida. O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida, eu te pergunto essa noite. O que tem, até quando nós seremos senhores de nós mesmos? Até quando eu vou dizer, eu não acho, eu não penso, eu não entendo? Para onde você está caminhando? Pergunto a você, o que você espera do seu futuro? O que você espera? Quanto tempo a gente pretende ficar andando em círculos? Às vezes a nossa vida é assim, a gente fica rodando ali ao redor da montanha, como o povo ficou lá no Egito. Mas nós somos livres, irmãos. O Senhor nos deu liberdade naquela cruz. Mas muitas vezes nós estamos vivendo como escravos. Por quê? Porque nós estamos vivendo escravos no coração, na nossa alma e na nossa mente. O Senhor está nos direcionando, mas nós ainda estamos cativos naquilo que eu penso, na minha crença, naquilo que eu acredito. Nós precisamos ir em frente, irmãos. Nós não podemos ficar rodeando a montanha.
a montanha do desespero, da dor, do fracasso, da decepção, da mágoa, dos problemas, das frustrações. Por quê? Porque o que nos impulsiona é o que nos retém também. Sempre vai depender das nossas escolhas. Você está sendo impulsionado pela palavra ou você está sendo retido pela escassez? Ou você está sendo retido por sua opinião? Sempre vai ser uma escolha nossa.